perguntas para a realidade, porque em mudando as formas de fazer pergunta na realidade, nós necessariamente também mudaremos as nossas respostas. E é isso então que eu queria deixar nessa manhã como contribuição nesse debate, nesse segundo seminário integrado, na expectativa de que nós tenhamos a oportunidade ainda de discutir e aprofundar essas questões. Muito obrigada. Obrigada, excelentíssima ministra. Neste momento, nós abrimos a fala com 3 blocos de perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta à excelentíssima ou acrescentar algo à fala dela. Agora é aquele momento, né, crucial. Não tem nenhuma questão, porque a palestra foi tão maravilhosa que não sobrou a menor dúvida. Nada, tudo resolvido. Mas tem um juízo. Com certeza, a palestra foi maravilhosa. Eu não posso deixar de me manifestar como diretor do Foro da Comarca, como um dos juízes dessa comarca, por ter a absoluta convicção da importância desse momento. A presença de Vossa Excelência aqui, ela é simbólica, porque registra a possibilidade de transformação que um ato de governo pode trazer em uma região de um país. Eu estou aqui há 2 anos e estou em Tocantinópolis há 2 anos e percebi que o Estado, que essa universidade, que essa comunidade aqui de docentes e discentes, há poucos anos atrás, elas estavam se preparando para fechar as portas. Os professores certamente estavam se preparando para ir embora, os estudantes estavam se preparando, se perguntando o que fariam da vida deles se a universidade fechasse, como é que seria feita a conclusão do curso. Eu tenho absoluta convicção que o que eu estou falando, nenhum de vocês vai me desmentir. E uma decisão de governo renovou a esperança, e eu percebo, de alguns meses para cá, essa decisão de governo de ampliar o campus de Tocantinópolis, de investir na construção de uma estrutura condizente com a importância estratégica dessa parte do território nacional, está mudando o ânimo deste povo. É importante que os senhores do governo federal fizessem uma análise do efeito que isso causa. E perguntaram esses dias por que Tocantinópolis concedeu a sua candidata a maior expressividade proporcional no estado do Tocantins, das grandes cidades, das 10 maiores cidades. Talvez a resposta esteja aí. Porque Gilberto Gil diz, né, que muitas vezes o povo não sabe o que quer, mas quer muita coisa que nem sabe. E a professora França, a gente estava conversando há pouco tempo, e é um outro marco simbólico, porque a entrada da professora França na direção da faculdade está contribuindo e muito para que nós, do Poder Judiciário, consigamos construir um diálogo mais franco, mais próximo e mais constante com a universidade. Isso também é importante para o país, porque não é possível nós construirmos uma política de igualdade, construirmos uma nação em que um dos pilares da República é a dignidade humana, e um dos objetivos da República é construir uma nação livre, justa, solidária, em que os valores e as diferenças são respeitadas. Se a gente não construir esse diálogo entre universidade e poderes instituídos, diálogo franco, em que as críticas, as nossas diferenças são colocadas à mesa de forma transparente. E eu agradeço imensamente, mais uma vez, o convite que foi feito ao Poder Judiciário para participar desse momento tão importante, que
coroa um momento histórico dessa comunidade. E não é só Tocantinópolis, é parte da região norte de um país chamado Brasil, e que Darcy Ribeiro disse que é a nova Roma, porque é produto do negro, do branco e do índio. E por razões históricas, aqui também a senhora poderia instituir todo um arcabouço de pesquisas e de ações institucionais, porque aqui nós temos o negro, o branco e o índio. Por exemplo, o índio aqui na Egé, aqui, nosso vizinho, os colegas indígenas do Maranhão também. Estamos aqui. Talvez por isso é que essa construção do novo campus, a vinda de Vossa Excelência aqui, eu particularmente, quando eu vi a ministra, eu entrei no seu site, da presidência, para verificar, porque a gente tem que se preparar, eu sempre procuro me preparar para situações, e consultei que realmente na sua agenda de hoje está lá no pessoal. Porque não é comum. Nós que estamos no Tocantins, eu sou juiz aqui há 6 anos, não é incomum. Nós falamos, vai ter uma autoridade, e aí na hora você vê, é o chefe de gabinete, é o secretário, é o representante. Por isso que dificilmente assim, como a gente quer mudar a postura, eu nunca mando representante. Eu vejo, porque é super chato. E a sua história de vida, a missão que Vossa Excelência carrega nesses anos do governo e nos que virão, elas colocam no dever do Poder Judiciário de estar aqui. Eu deveria estar aqui de toga, mas eu acho meio pela importância do momento. Porque, para quem não sabe, toga é o símbolo que o juiz, que o ministro utiliza para eventos especiais, oficiais, institucionais. Mas eu não seria esquisito andar na rua de toga. Mas a importância da sua presença aqui, a grandeza desse momento, para esse povo, não só para a Universidade Federal do Estado do Tocantins, do qual eu sou aluno do mestrado. Não só para a universidade, mas para a parcela da comunidade, dos habitantes desse país que reside neste território. Ela é simbólica, ela é muito importante. E Vossa Excelência, aproveitando a oportunidade de perguntar quais são as políticas ou os projetos que a pasta liderada por Vossa Excelência tem para contemplar de forma abrangente uma construção dessa concepção de povo brasileiro, que transcenderia o aspecto do negro índio e que alcançaria essa mescla de ser humano que poderia influenciar na construção de um mundo melhor, que poderá e que irá influenciar na construção de um mundo melhor e possível. Muito obrigado. Mais uma vez, um bom dia. A pergunta que eu ia fazer justamente era sobre as políticas, né? Já agradeço a antecipação do doutor Arióstenes. E aí, fazer também um pouco de rasgação de seda, dizer que nós só ganhamos com a presença sua aqui, com essa parceria que temos estabelecida, né? E também a promotora, que é a sua esposa, que não é da nossa comarca, mas está aqui abrilhantando o nosso evento. Então, ministra, você já sentiu a responsabilidade da sua vinda aqui, não é? Eu vejo como as pessoas anseiam por um momento com essa proximidade do governo federal. E eu digo, de fato, ouvir do juiz que a Tocantinópolis teve essa expressividade nessa recente
eleição, isso é muito gratificante, porque eu acho que quando a gente olhava para aquela construção e ficava pensando, pô, e agora vai parar? E agora vai? Aí eu vou confessar até uma coisa, a minha irmã dizia assim para mim, França, eu nunca vi você estar postando no Facebook o tempo inteiro coisas sobre essa eleição. Eu falei, eu carrego aí uma responsabilidade de um campus, de uma cidade, de um monte de coisa, então eu tenho que me expressar. Bom, já fiz a declaração, né? Mas assim, ministra, ampliando a pergunta, colegas professores, eu acho que foram aqui vocês dois que falaram comigo, o professor André e o professor Leon, sobre também a necessidade de um centro de referência. Vamos pleitear um centro de referência também para a comunidade, para a comunidade indígena, né? Já que a gente tem o Centro de Referência de Direitos Humanos, que é claro que quando se fala de direitos humanos, é direitos humanos de todos os humanos, mas assim, é algo bem mais específico. E aí uma pergunta direta. Quais são as linhas de financiamento da CEPIP? A gente sabe que os ministérios estão aí sempre lançando editais, né? Para essas comunidades periféricas, igual a nossa região, por exemplo. Alguém mais a perguntar? Bom dia a todos. Parabenizar Vossa Excelência pela palestra e dizer que é uma honra tê-la aqui e poder novamente presenciar uma fala sua. Parabenizar também a professora França e o excelentíssimo juiz pelas falas, né? E a minha fala vai a fim de complementar o que já foi questionado. Para isso eu irei usar alguns teóricos, né? Primeiramente, os teóricos da linha crítica reprodutivistas, que fazem a crítica à escola no Estado capitalista, em que ela tem a tendência de reprodução dos meios de produção e reprodução da, entre aspas, alienação. E também irei utilizar Munanga, né, quando ele diz que a academia brasileira ela nasce de uma elite, e de uma elite que importa o conhecimento teórico europeu, que é um conhecimento, de certa forma, preconceituoso e segregacionista, né? E também Romy Barba, quando ele fala sobre a criação de estereótipos, né? Estereótipos ruins para o negro, e a criação de mecanismos que vão reafirmar esses estereótipos. Trazendo novamente para a escola, a gente tem hoje em dia um sistema de ensino defasado, onde a Lei 10.639 ela ainda não foi implementada completamente, né? E também a universidade ainda mostra fragilidade em relação à implementação dos conteúdos que são obrigatórios pela Lei 10.639. Então, a minha pergunta, a fim de complementar, né, há um planejamento de políticas para que se possa, de fato, implementar o que é obrigatório, né, na lei, que até chega a ser até contraditório, né? Você tem que obrigar o que está sendo... você tem que criar novas políticas para obrigar o que já está sendo obrigado por uma legislação, né? Mas, enfim, há alguma proposta, algum projeto que venha a complementar isso para que se possa trabalhar com estes conteúdos na universidade, para que se possa sair professores mais preparados para lidar com o conteúdo e para criar uma formação continuada que, de fato, irá trabalhar com esses conteúdos a fim de sanar os problemas que a gente tem com preconceito, racismo e discriminação. Bom, era isso. Obrigado. Da bibliografia. Outra coisa. Quem que vai falar? Cadê as meninas que me chamaram para vir para cá? Agora estão se escondendo, né?
Elas não estão elas não aqui, estão não é aqui. possível. Ó, responda aqui, eu acho que elas estão na outra sala. Tá bom, vamos Vou lá. Deixa trazê-las. eu já tratar dessas aqui, que já são complexas o suficiente, né? As questões que foram levantadas. Eu vou começar pelo final. Vou começar pelo final para, na verdade, levantar uma preocupação. Eu queria até que Batista ouvisse isso, Batista, para você depois me dizer se até que ponto, né, você concorda com isso. Eu quero dizer uma coisa que é o seguinte: em primeiro lugar, nós tendemos a ter uma abordagem à Lei 10.639 de 2003, que é a lei que modifica a LDB para tornar obrigatório os conteúdos de História e Cultura afro-brasileira. Eu acho que a gente tende a tratar isso de uma forma, me desculpem, superficial. Como se ela fosse uma lei com capacidade de aplicação imediata, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Isso é o primeiro aspecto que eu quero levantar com relação a isso. Eu digo isso pelo seguinte, porque a gente muito pouco para pensar que a Lei 10.639 está mandando a LDB dizer o seguinte: gente, a partir do dia 9 de janeiro de 2003, a experiência africana no Brasil é igual à experiência europeia. É isso o que a lei fala. A partir de 9 de janeiro de 2003, é isso que a LDB diz. É tudo igual. Esse é o primeiro aspecto. Vocês têm a dimensão da profundidade que isso é. Isso não está dizendo, tipo assim, olha, escolas, coloquem aí no currículo os conteúdos. Não é isso que ela está dizendo. Porque para eu chegar lá, nos conteúdos, eu tenho que primeiro admitir isso. Que a experiência africana é igual à experiência europeia no Brasil. Ok? Isso exige, digamos assim, da sociedade um salto ideológico muito grande. E isso tem nos levado a um segundo equívoco, na minha opinião, que é dizer que a Lei 10.639 não está sendo implementada no Brasil. Quer dizer, foi sancionada há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E nós fazemos seminários e seminários e seminários e seminários com esse título: a implementação da Lei 10.639. Sem dúvida alguma, passará para a história como a lei não implementada, de mais longo tempo de não implementação. Eu estou chamando a atenção para esses aspectos porque botar essa lei para funcionar exige muito mais do que o nosso esforço pessoal de botar esse conteúdo nos currículos. Você está, na verdade, propondo uma mudança de paradigma do ponto de vista do conhecimento na sociedade brasileira. E isso, a lei lhe ajuda, mas ela por si só não garante. Ela por si só não garante, certo? Você necessita de um trabalho político no interior da sociedade que torne essa nova disposição da LDB uma realidade dentro das escolas, dentro das salas de aula e, em última instância, na mudança de mentalidade de professores, de alunos e etc. A impressão que eu tenho é que o Ministério da Educação, por exemplo, ele tem feito muito pela implementação da lei.
né, para tornar a lei realidade nas escolas. Ele tem feito muitas coisas. Ele tem, inclusive, um documento que foi produzido em 2009 e que eu reli há cerca de 2 anos atrás, que é um plano de implementação da 10639, que é uma coisa assim, deste tamanho, que foi feita pela SECARD no MEC em 2009, que é difícil você pensar que exista uma mísera situação ali que aquele plano tenha deixado de fora. Ele fala do que o MEC tem que fazer, o que a Secretaria Estadual de Educação tem que fazer, o que a Secretaria Municipal, o que os professores, o que as associações, o fórum, todos os atores envolvidos nesse processo têm tarefas ali descritas didaticamente do que deve ser feito para isso se tornar realidade. Existem programas de elaboração de material didático, de elaboração de material paradidático. A última coisa que a gente achava que faltava o MEC fazer, ele fez. Incluiu a questão da implementação da lei naquele PAR, vocês é que sabem o significado dessa sigla, que é aquele planejamento que os municípios... Plano de ações articuladas que os municípios apresentam para o Ministério e recolhem recursos para poder realizar o seu PAR. Todo município brasileiro pode fazer isso, e as ações, as possibilidades de ação em relação à lei estão contempladas lá dentro. Quantos municípios, no entanto, apresentam isso? O terceiro aspecto, baseado nisso, que eu quero apresentar com relação à lei, tem a ver com a política educacional. E aí vai uma sugestão, digamos assim, né, para aqui, para o curso de pedagogia, de pensar qual é o tipo de abordagem que nós damos ao estudo da política educacional como política pública mesmo, ok? Porque a política pública, minha gente, a política pública, ela não é um conjunto de projetos, programas e planos, ok? Com metas e objetivos, metas, indicadores de desempenho. A política, isso aí é uma outra coisa, isso é depois que a gente consegue, ela vira isso. Mas no seu aspecto mais fundamental, a política pública é um espaço de disputa de interesses no interior da sociedade. Essa é a definição mais perfeita da política pública, e ela é mais apropriada ainda quando se trata dessa questão da promoção da igualdade racial. É um espaço de disputa de interesses. Que interesses estão em jogo quando eu digo que a história e a cultura afro-brasileira é tão importante quanto qualquer outra contribuição para a nossa sociedade? Que interesses entram em jogo para impedir que isso aconteça, por um lado, ou para favorecer a que isso venha a se tornar realidade? Então, na verdade, aqui o que está acontecendo é uma perda nessa, uma perda nessa disputa política que existe pelo cumprimento da lei. Não é falta de vontade política do MEC, do isso, do aquilo. Não! Existem forças em jogo no interior da sociedade que impedem isso aqui de acontecer. E enquanto nós não pensarmos nessa lei como política pública nesse sentido que eu falei, vai continuar essa história de que ela não está sendo implementada, certo? E vai continuar principalmente a gente desconhecendo um processo que no Brasil eu acho incrível, que é como
contrariamente aos interesses das secretarias estaduais e municipais de educação, como professores e professoras principalmente tomaram essa lei na mão e estão aplicando esta lei na marra. O que nós temos hoje de efetivação da 10.639 se deve a um movimento que é um movimento de baixo para cima, que cada vez que nós dizemos que a lei não está sendo implementada, nós estamos zerando essa movimentação que existe no interior da sociedade e que é muito importante, e que aquele prêmio Educar para a Igualdade Racial do CERT busca dar visibilidade a isso em todo o Brasil. A cada edição do prêmio são mais de 2.000 escolas, professores que se inscrevem para mostrar o seu trabalho com relação à lei. Então, minha gente, é isso. Política pública, não esqueçam, é disputa de interesse. E política educacional, para além daquilo que a gente lê, do que está definido não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, por trás dela, por baixo dela, o que interessa é isso. Então é essa disputa política que tem que ser feita pelas organizações da sociedade civil, pelos partidos políticos, que ninguém força o seu partido político a defender isso. Ninguém discute isso aqui com o candidato a governador, ninguém discute isso com o candidato a prefeito, ninguém amarra os compromissos desses caras que vão tomar as decisões que têm que ser tomadas em cima disso. Como é que a gente quer que a lei seja implementada? Não pode. Pelo menos não da forma como a gente acha que ela deve ser. Sem contar com o seguinte fato: na política pública brasileira, a política educacional é a que apresenta o maior grau de descentralização, não é verdade? A rigor, você não tem autoridade máxima no país que diga que a Secretaria Municipal tal, a Secretaria Estadual tal, vai fazer dessa forma. Você não tem como forçar isso. Então existe uma luta política a ser desenvolvida no plano local, que no caso da política educacional, ela é fundamental por conta dessa característica de descentralização que existe nas decisões que são tomadas de acordo com as competências, né, que se estabelecem para as diferentes esferas de governo. Era essa a contribuição que eu queria trazer e dizer o seguinte: senhor juiz, não temos na CEPIR nenhum projeto que tenha essa capacidade de dar conta, né, de uma concepção de povo brasileiro que vá para além dessas diferenças, digamos assim, que são perceptíveis no cotidiano das relações sociais. Até porque eu acho que não seria um projeto de governo que poderia garantir alguma coisa nesse sentido, né? Eu acredito que quando se trata dessas questões do projeto de igualdade, de projetos de democracia, etc., eu acredito fundamentalmente na movimentação que a sociedade faz, não é? Ela pode até, de um certo modo, ser estimulada pelo governo de alguma maneira, mas é o movimento da sociedade que vai determinar isso, né? Fundamentalmente é assim que eu vejo. Agora, em relação à questão do financiamento, na verdade a CEPIR opera com uma pauta, digamos assim, extremamente, como é que eu vou dizer? Ela não é limitada, limitada não é a palavra, mas com alguns endereços específicos. Naquilo que se relaciona a
a esse trabalho de promoção da igualdade racial, a nossa preferência, digamos assim, é das parcerias